Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. E hoje vamos estudar a classe de macromoléculas ácidos nucleicos, com seus principais representantes, DNA e RNA. E além disso, vamos discutir sobre a biotecnologia na agricultura. Os objetivos da aula de hoje serão compreender as funções dos ácidos nucleicos no metabolismo celular, identificar e compreender a estrutura dos nucleotídeos, compreender a estrutura e função do DNA, RNA e outros ácidos nucleicos, compreender como o material genético de plantas está organizado e discutir e refletir sobre a biotecnologia na agricultura. Os ácidos nucleicos, eles são polímeros lineares especializados no armazenamento, na transmissão e no uso da informação. E que informação é essa? A informação genética para fazer algum produto biológico, que normalmente é o que? Proteína ou RNA. Existem dois tipos principais encontrados em células e que têm a maior importância dentro do grupo de ácidos nucleicos. Quem são eles? DNA e RNA. O DNA ácido desoxirribonucleico e RNA ácido ribonucleico. Então, nós temos aqui esses dois exemplos de ácidos nucleicos que desempenham essa principal função, que é de armazenar, transmitir e usar essa informação. Então, a gente diz que o DNA é uma molécula que codifica a informação hereditária. E o que significa isso? Então, a partir daquela informação contida na molécula de DNA, é possível transcrever essa informação no processo que a gente chama de transcrição para formar o RNA mensageiro. A partir desse RNA é formada a proteína. Então, todas as proteínas que existem dentro de uma célula, para ser sintetizada, passou por todo esse processo de decodificar a informação contida no DNA, para formar RNA e a partir do RNA formar a proteína. Então, esses ácidos nucleicos, eles têm propriedades bem características. Todos eles são formados de nucleotídeos. E como é a estrutura de um nucleotídeo? Então, cada nucleotídeo ele vai consistir de um açúcar, que é o monossacarídeo pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Quando nós temos uma pentose junto com sua base, forma-se um nucleosídeo. Somente quando o grupo fosfato é adicionado é que temos a molécula de nucleotídeo. Quando a gente pode ver aqui, uma base com a sua pentose forma o nucleosídeo. Quando a gente adiciona um grupo fosfato, temos um nucleotídeo. Então, tanto o DNA quanto o RNA são formados por vários nucleotídeos ligados entre si. Como nós podemos observar aqui nessa figura. Então, aqui nós temos DNA e RNA. Podemos observar aqui a estrutura dos nucleotídeos de cada uma dessas moléculas. O nucleotídeo do DNA e o nucleotídeo do RNA. Em que eles são semelhantes e em que eles são distintos? Eles podem ser, né? Então, a gente reconhece aqui, olha, a pentose do DNA, que é a desoxirribose, ligado aqui com um grupo fosfato e a sua base nitrogenada. Então, o que é que a gente observa? Que no final aqui a gente tem o grupo fosfato. E o próximo nucleotídeo, vejam que ocorre uma ligação aqui entre esse carbono e o grupo fosfato do nucleotídeo seguinte. Então, nós temos aqui o primeiro e aqui o segundo nucleotídeo e aqui o terceiro. Veja que cada um desses nucleotídeos tem o quê? A sua pentose ligada à sua base nitrogenada e nesse caso aqui é o grupo fosfato. E aqui uma outra ligação com o nucleotídeo seguinte.
De forma que essa ligação aqui covalente é o que a gente chama de ligação fosfodiéster. Então, a gente sempre vai ter essa ligação. E aí, vejam que nesse monossacarídeo, que é a desoxirribose, nós temos aqui uma pentose. Ou seja, tem 5 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Vejam que é por isso que a gente chama que aqui é a extremidade 5'. E numa cadeia, como a gente já viu que é uma cadeia linear, no final a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui uma hidroxila no carbono 1, 2, 3. Então, a gente chama que é a extremidade 3'. Então, sempre que a gente tiver uma fita de DNA ou de RNA, a gente sempre vai observar o sentido 5', 3', que se refere o quê? A esses carbonos nas extremidades, tá? Então, a gente tem um grupo fosfato aqui unido ao carbono 5, nessa extremidade, e na outra. Então, a gente sempre vai fazer essa referência a esse número aqui, tá? Extremidade 5' e extremidade 3'. A mesma coisa vai ocorrer no RNA. Então, a gente pode observar aqui os nucleotídeos, um está ligado ao outro através dessa ligação fosfodiéster. E o que é que a gente vai ter de diferente entre RNA e DNA em relação aqui à estrutura do seu nucleotídeo? O grupo fosfato, ele é o mesmo nos dois. Então, eles podem variar o quê? A base nitrogenada. E aqui na frente a gente vai falar um pouquinho das bases nitrogenadas, mas por hora vamos ver a estrutura da pentose. Então, em que essas duas pentoses aqui? Aqui a gente tem a ribose e aqui a desoxirribose. No que elas diferem? Vamos para a estrutura. Então, o carbono 1 aqui tá igual, né, em relação à estrutura da pentose. É claro que aqui mudou a base nitrogenada, mas em relação à estrutura do monossacarídeo, no carbono 1 tá igual. No carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5. Então, a variação que ocorreu foi exatamente no carbono 2. Onde no nucleotídeo do DNA há um hidrogênio e no nucleotídeo do RNA há uma hidroxila. Então, essa hidroxila faz desse nucleotídeo ele mais reativo. Então, ele pode interagir com outras moléculas. E o DNA, o nucleotídeo do DNA, já é mais estável. Então, essa aqui é uma diferença marcante nessa estrutura química do nucleotídeo do DNA em relação ao nucleotídeo do RNA. Isso se reflete, inclusive, no laboratório, quando se faz extração de DNA ou de RNA. Então, o RNA ele é mais sensível a qualquer alteração, justamente por conta dessa hidroxila. Então, normalmente, o RNA ele é fita simples e o DNA é fita dupla. E em relação às bases nitrogenadas, a gente vai ver que tanto o RNA quanto o DNA, eles podem variar num tipo específico de base. Então, eles têm em comum adenina, citosina e guanina. No caso do RNA, ele vai ter uracila e o DNA, timina. Então, essa é uma das diferenças aqui. E, obviamente, no açúcar que a gente já falou, no RNA está presente a ribose e no DNA a desoxirribose. E a gente tem uma observação de que o DNA é um guia para relações evolucionárias. Então, muitas vezes ele é utilizado como uma molécula para diferenciar um grupo do outro. Aqui as estruturas das bases adenina, guanina, citosina, uracila e timina. Bem, a gente fala muito da estrutura do DNA, mas essa estrutura, ela dependeu do trabalho árduo de vários cientistas. Então, a publicação saiu em 1953, através de um trabalho desses dois pesquisadores, Watson e Crick,
mas baseados em trabalhos prévios, principalmente aqui da Rosalind Franklin e do Maurice Wilkins, com difração de raio-x de DNA. Então, em 1953, foi publicado o trabalho onde descrevia a estrutura do DNA, que a gente sempre fala que é formado de nucleotídeos, mas até 1953 não se tinha essa certeza da estrutura. Então, essa descrição da estrutura do DNA foi um marco na ciência. Então, a gente já viu que o DNA, normalmente, ele é o quê? Ele é encontrado como uma fita dupla. E o importante que a gente vê aqui, olha, 5 linhas, 3 linhas. Ele é uma fita dupla, mas com fitas antiparalelas. Vejam que uma está na direção 5 linhas, 3 linhas, e a outra está na direção 3 linhas, 5 linhas. É como se tivesse uma no sentido normal e a outra de cabeça para baixo. Por que que ela forma essa estrutura com as fitas antiparalelas? Porque dessa forma vai ocorrer essa interação que vai estabilizar essa estrutura. Então, vejam que ocorre aqui a formação de ligações de hidrogênio entre citosina e guanina e entre adenina e timina. E é bom enfatizar que no caso da adenina-timina, ocorre a formação de 2 ligações, e citosina-guanina, 3. Então, essa estabilização, quanto mais citosina-guanina tiver, você vai ter uma ligação mais forte aqui para manter essas fitas unidas. Recentemente foi publicado um artigo falando das interações hidrofóbicas, elas também participam, e muito mais do que se pensava anteriormente, dessa estabilização da estrutura do DNA. E aqui a gente tem a estrutura química da adenina e da timina para a gente observar exatamente aonde que ocorre essa ligação de hidrogênio. E na citosina guanina também. Aqui é uma foto dos cientistas na época que publicaram o trabalho. E esse trabalho, ele foi um marco porque ele explicou como é que estava a estrutura desse DNA, inclusive com as distâncias, e que depois foram reavaliadas. Essas distâncias eram muito parecidas, as calculadas, né? Eram muito parecidas com as que eles publicaram no artigo. E é claro que o DNA, ele pode variar um pouco nessas estruturas de fita dupla, ele pode estar um pouco mais estendido ou um pouco menos. E nas células eucarióticas, o DNA ele está complexado com histonas, com proteínas, né, altamente condensado e guardado dentro do núcleo, né, no caso dos organismos eucariontes, que ele está lá bem guardado, armazenado dentro do núcleo. Ao mesmo tempo que o DNA está lá todo compactado, ele também tem que estar acessível quando aqueles processos de transcrição eles precisam ocorrer. Então, há aquele desenrolamento, né, dessa estrutura do DNA para que ela fique acessível, para que as enzimas possam atuar nesse processo de transcrição. Então, a gente vai ver que o DNA, ao ser transcrito, nesse processo, ele é desenrolado. E algumas enzimas atuam aqui para manter essa estrutura para que a transcrição ela possa ocorrer. Uma vez que esse RNA mensageiro foi formado, ele sai lá do núcleo, vai para o citosol, onde vai ocorrer o quê? A tradução, ou seja, a síntese de proteínas, onde aquelas informações elas vão ser decodificadas para a formação dessas proteínas, a adição de cada aminoácido. É claro que essa síntese ela vai ocorrer junto com ribossomos e com a participação de RNAs transportadores. Vocês viram isso aqui em genética, do gene até a proteína.
E lembrando que quando a gente fala de gene, a gente está falando o quê? De um segmento específico de DNA que tem a informação para fazer um produto biológico, que pode ser um RNA ou uma proteína. Mas nas células existem outros tipos de nucleotídeos, não somente os nucleotídeos que vão formar RNA ou DNA. Um dos principais e que tem importância gigantesca no metabolismo é o ATP, que é uma molécula nucleotídica. Então, o ATP, que a gente chama de adenosina trifosfato. Então, ele tem aqui a sua base, tá aqui a ribose, só que em vez de ter somente um grupo fosfato, ele tem o quê? 3 grupos fosfato. Então, a gente tem aqui a adenosina trifosfato. Quando esses fosfatos são quebrados, essas ligações são quebradas e libera fosfato inorgânico e ADP, essa reação de clivagem gera energia, que é a energia que as células utilizam nos seus processos. Além do ATP, a gente também tem a presença aqui, como exemplo, o GTP, que em vez de ter a adenina, vai ter como base a guanina. Então, a gente tem aqui a guanosina 5-monofosfato, porque ele está fosfatada no carbono 5. E o AMP cíclico, que é adenosina monofosfato, que é uma molécula bem importante no processo de sinalização celular. E aí, quando a gente passa para essa biologia molecular das plantas, como é que a gente vai estudar esse material genético encontrado, por exemplo, em plantas? Então, as plantas, elas têm lá seu DNA. Aqui a gente tem uma estrutura do cromossomo. Aqui nós temos uma planta que é muito utilizada como sistema de estudos genéticos, que é o milho. E aqui a estrutura de alguns cromossomos. Então, vocês podem ver aqui a estrutura de alguns cromossomos, onde nós temos aqui o centrômero, o nucleolo. E como é que está organizado esse material genético em plantas? Então, as plantas, elas têm um material genético nuclear, mas elas também têm material genético em 2 outras regiões, que são dentro das organelas mitocôndria e cloroplasto. Então, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm o seu próprio DNA e que estão envolvidos com a informação genética para a síntese de proteínas relacionadas às suas respectivas funções. Então, a mitocôndria, ela tem uma das funções primordiais dela é produzir energia através da respiração celular. Então, o DNA mitocondrial, ele está muito associado à informação para formar proteínas relacionadas com a respiração celular. E o DNA do cloroplasto com as enzimas envolvidas no processo de fotossíntese. Então, tanto mitocôndria quanto cloroplastos têm esse DNA. Então, quando a gente vai analisar material genético em plantas, a gente tem essas 3 opções. É claro que a quantidade maior e o tamanho maior, a gente tem o DNA nuclear. E nesses grupos de plantas, nós temos a presença de diversas espécies e que variam enormemente em relação a esse tamanho do material genético. Então, aqui nós temos uma figura mostrando 2 plantas. Essa aqui é a Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo, é a planta mais estudada desse planeta. Então, qualquer trabalho, qualquer estudo que vocês procurem, vocês, enzima, metabolismo, a parte da genética, a planta que vai ter mais informações acumuladas é exatamente a Arabidopsis thaliana. E essa aqui é uma plantinha que é do gênero Fritillaria. Então, nós temos aqui 2 plantas e com tamanhos de genoma extremamente diverso. Vejam que essa aqui tem um genoma de 10 elevado a 11 pares de bases. E a Arabidopsis, 10 elevado a 7
pares de bases. Quando a gente fala pares de base, é porque justamente o DNA ele vai ter o quê? Uma fita dupla. Então, quando você tem uma base, então normalmente numa sequência de DNA a gente vai ter aquelas letras A, T, C, G, né? Essa sequência de DNA. Então, imaginem que no caso dessa planta aqui, o genoma ele vai ter 10 elevado a 7 pares de base. E esse outro aqui, 10 elevado a 11. Então, vejam que a diferença é de 10 elevado a 4, ou seja, de 10.000 vezes. Então, o que é que vai fazer com que um genoma seja tão maior do que o outro? Será que são genes envolvidos nessa planta que não tem nessa? O que é que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Nessa figura aqui, a gente pode ver uma comparação em diversos grupos. Olha, veja que a gente tem aqui bactérias, fungos, plantas e animais. Dentro dos animais, olha, o ser humano está aqui, com o tamanho de genoma dele. E dentro desse grupo, existem animais com tamanhos de genomas maiores e menores do que o homem. E no caso das plantas, que a gente vê aqui em cima, Arabidopsis, que é aquela planta modelo, que tem um menor genoma. Aqui dentro nós temos aqui ó, o arroz, o milho, o trigo e aquela outra como a planta com maior genoma. E vejam que em relação ao genoma humano, existem plantas com genomas menores e com genoma maior do que o genoma humano. Então, o que é que faz com que haja uma variação tão grande desses tamanhos de genomas? Por exemplo, no caso do nosso exemplo das duas plantas. Será que uma planta tem mais genes do que a outra? Será que esse DNA, essa diferença tão grande de tamanho, é de sequência que vai codificar alguma molécula ou não? Então, eu digo para vocês que a maior parte desse genoma é de sequência repetida e não codificante. Então, o fato de ter um genoma maior não significa que todo ele vai ser formado por regiões codificantes. Então, na verdade, a gente vai utilizar muito pouco dessa sequência genética na síntese de algum produto biológico. Dependendo do organismo, você vai ter uma porcentagem muito pequena em relação ao que vai ser transcrito e traduzido. Então, quando nós temos uma sequência específica e que corresponde a um gene, nós temos o que? A região codificante, que inclui os exons e os introns, que a gente chama de região transcrita, né? Que vai ser transcrita. E nós temos a região promotora daquele gene, que é onde você tem elementos de regulação dessa expressão. Então, eu acredito que vocês viram essa parte aqui, lá na genética. E quem tiver interesse no futuro pode fazer uma disciplina optativa de biologia molecular, onde a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão dos genes e do seu metabolismo. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as aplicações da biotecnologia agrícola, que inclui um pouco aqui a biologia molecular. Então, nós temos aqui algumas aplicações, como, por exemplo, a transferência de genes para desenvolver uma resistência de pragas e patógenos ou mesmo a estresses abióticos. Você pode ter aqui o aumento da eficiência fotossintética, aumento da produção de metabólitos e constituintes importantes, tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista farmacêutico. Então, muitas vezes, alguns dos metabólitos produzidos pelas plantas têm esse interesse, tanto na questão nutricional como farmacêutica. Então, a biotecnologia pode ser utilizada para que aumente a produção desses metabólitos. E na seleção de genótipos de interesse. Mas será que a biotecnologia ela é realmente necessária para a agricultura?
Então, essa discussão, ela tem que ser analisada também do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista ético, da bioética. Então, quando a gente observa, por exemplo, o crescimento da população mundial, é estimado que para 2050 sejamos 9 bilhões de pessoas no planeta. Será que os sistemas de produção de alimentos, do jeito que eles estão, eles vão ter essa capacidade de demanda, de quantidade de alimentos? E qual o papel da biotecnologia vegetal em relação a isso? A biotecnologia, especificamente para aplicação na agricultura, ela teve algumas fases no seu desenvolvimento. Na fase 1, ela foi muito utilizada, por exemplo, para a introdução de alguma característica agronômica. Na fase 2, buscou-se melhorar a produção de culturas de melhor qualidade. E na fase 3, você tem a utilização de plantas até como biofábricas. É claro que atualmente você tem essas três aqui ocorrendo simultaneamente. Então, não somente para a questão de características agronômicas, mas também para melhorar a qualidade, por exemplo, da produção. E, inclusive, o uso de biofábricas, por exemplo, a questão de biofábrica, inclusive para a produção de vacinas. Então, para que a gente possa refletir e discutir um pouco sobre a biotecnologia, é importante levar em consideração a sustentabilidade, os fatores econômicos, sociais e ambientais. Então, a gente tem atualmente muitos estudos envolvendo análise de genes para processos importantes como a fotossíntese, muitas vezes dependendo da cultura, aumento do teor de sacarose, dependendo se a planta, por exemplo, vai ser utilizada como planta forrageira, a questão da biossíntese da parede celular, ou plantas tolerantes a condições ambientais extremas, como a seca, dentre outros. Então, atualmente, há um desenvolvimento muito grande e utilização de plantas transgênicas. Então, plantas transgênicas são plantas que tiveram seu DNA modificado. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de métodos de transformação de plantas. Existem métodos diretos e métodos indiretos. Então, eu trouxe 2 exemplos. Método direto. Aqui, olha, a biobalística, que é exatamente, olha, você tem aqui um tecido-alvo, por exemplo, um pedaço de folha, que é colocado nesse aparelho, ele dispara, realmente, o nome está dizendo biobalística, porque realmente é um tiro que é dado e que tem lá um gene específico que você quer inserir naquela planta. Então, ele é colocado. Você tem aqui esse aparelho onde você coloca o seu material genético e ele dá realmente um disparo de DNA atingindo aqui o tecido-alvo. Então, o que é que vai acontecer? O DNA, ele vai ser atirado nesse material e ele vai penetrar aqui dentro dessas células. E aí, depois você vai ter o quê? O que a gente chama de um explante modificado, e aí você só vai ter que cultivá-lo para ele, na verdade, desenvolver a planta como um todo. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um método indireto, que é com o agrobactério. Então, você utiliza o plasmídio de uma bactéria e introduz o gene de interesse e coloca esse plasmídio em contato com o tecido vegetal. E aí ele vai ser incorporado e o material genético de interesse, o gene isolado aqui, ele vai entrar exatamente no genoma da planta. A técnica do agrobactéria, ela é dita indireta, porque primeiro ela passa para um
plasmídio que depois passa para a planta. Então, isso aqui é um fenômeno que ocorre naturalmente, o homem observou e hoje a gente tem como comprar um plasmídio específico e utilizando técnicas de biologia molecular, você utiliza enzimas específicas que cortam esse material e inserem o gene de interesse. Cultiva e coloca em contato com a planta e vai ocorrer essa transferência de DNA. E aqui a biobalística, que você pega o gene, coloca lá na máquina e faz o bombardeamento e também esse gene ele pode ser inserido e depois você vai somente regenerar a planta completa. Dentre as plantas transgênicas, aqui eu trouxe 2 exemplos principais. A soja, a Roundup, que é tolerante ao glifosato, e o milho que a gente chama de milho BT, porque ele tem o gene específico para produzir uma proteína inseticida. E aí nós temos esses 2 exemplos de plantas transgênicas amplamente utilizadas na agricultura. Na aula de hoje, discutimos um pouco sobre as funções gerais dos ácidos nucleicos, as estruturas dos nucleotídeos, as diferenças entre os nucleotídeos de DNA e RNA, como o material genético nas plantas está organizado e a importância da biotecnologia na agricultura. Até a próxima!